Fala galera, beleza? Meu nome é Caio, eu sou motion, sou artista de VFX e sou aluno do Vida de Motion, né? Eu comecei o curso Cinema 4D Hero em 2018, na primeira turma. Curti demais o curso, vou indicar para todo mundo que não comprou ainda, comprem porque vale a pena. E durante o curso eu acabei conhecendo o X-Particles no Cinema 4D, comecei a usar o X-Particles, sempre curti muito a área de VFX, de partículas, de simulação, e aí migrei pro Houdini, né? Tô aprendendo Houdini já tem um tempo aí. E a pedido do Base eu gravei o tutorial de Houdini pra vocês. Espero que vocês gostem. E é a minha primeira tentativa de gravar um tutorial na vida, então deem essa colher de chá aí. Então galera, no nosso tutorial a gente vai fazer isso aqui. Pode parecer uma coisa muito simples, né? Mas na verdade é interessante porque trabalha com alguns atributos, né? No caso a gente vai usar 2 atributos. E também com esse Deagle, né? Essa leve balançada, né, que essa esfera faz quando essa massa que passa por ela. Que é dentro do Chops, né? Dos Channel Operators. Beleza. Vamos lá então. Antes de começar, eu queria só dar uma rápida passada aqui, uma coisa básica do Houdini, para facilitar para quem é iniciante ainda. Eu criei o Node na Deal, dentro do Deal criei o Add para adicionar um ponto. Cliquei aqui, ponto adicionado. Está muito pequenininho. Eu vou vir aqui, vou aumentar o tamanho do ponto. Vou aproveitar para deixar o fundo escuro que eu prefiro. Beleza. Aqui para visualizar, olha só. Temos o ponto aqui no meio. Se eu mexer aqui, botar aqui 1, por exemplo, o ponto ele vai vir para a posição 1, como vocês podem ver, do eixo X. Porque aqui são os 3 eixos, né? X, Y, Z. É um valor em vetor, né? Com 3 valores diferentes, né? X, Y e Z. Por que eu estou mostrando isso? Porque se eu chegar aqui, vou rapidinho criar um Attribute Wrangle, só para mostrar para vocês. Se eu colocar isso aqui, olha só. Olha só. O que eu estou dizendo com isso aqui? At P, eu estou dizendo, ou seja, no atributo P é igual a, eu boto o valor 1 em X, 0 em Y, 0 em Z. At P nada mais é do que o atributo que indica a posição do ponto, né? Nesse nosso espaço aqui, né? Então aqui é o X1, aqui é o X-1, o Z-1, o Z1 e o Y, que é para cima e para baixo, né? Os 3 eixos. Então, se eu deixar assim, olha só, ele aconteceu a mesma coisa. Por que isso é importante, né? Porque esse atributo aqui que indica a posição do ponto, que é indicado por esse P maiúsculo aqui, é um atributo que pode ser customizado e mexido de acordo com as suas necessidades, né? E ele vai poder te dar várias possibilidades de controle, né? Um atributo muito importante. E a gente vai usar ele nessa arte que a gente vai fazer. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, se eu criar uma esfera aqui, colocar ela como polígono, vamos vir aqui no nosso, vamos abrir aqui, ó, Split Pane Top Bottom, para abrir um outro painel aqui embaixo. Com o botão direito aqui eu vou em Inspectors e vou em Geometry Spreadsheet. Isso aqui vai abrir o nosso Spreadsheet, que é onde são mostrados os atributos que a nossa geometria tem. A gente está aqui nos atributos de pontos. E a gente tem, por exemplo, no ponto 0, a posição em P em X é 0, P em Y é 0, P em Z é -1. O ponto 1, a posição P em X é 0, ou seja, por que isso é importante? Porque isso indica exatamente os pontos que a gente tem aqui na esfera. A gente pode até vir aqui e clicar para mostrar os números dos pontos, né? E a gente vê, por exemplo, o ponto 30. Se a gente descer até o ponto 30, vai estar indicada exatamente a posição dele em X, em Y e em Z, aqui no nosso espaço, né? Beleza. Isso entendido, eu poderia, por exemplo, criar um Attribute Noise, né, para causar um noise em algum atributo. A princípio ele vai fazer isso no atributo de CD, que é atributo de cor, né, significa Color Diffuse. A gente pode mudar para o P, para fazer um noise exatamente nas posições dos pontos, né. O que a gente tem agora deixou de ser uma esfera e passou a ser uma forma meio abstrata aqui, né, meio aleatória, porque a gente criou um noise, né, nos pontos. A gente poderia aqui mudar o noise, enfim, mas não é esse o nosso objetivo hoje. Vamos aproveitar essa esfera mesmo. Vamos só aumentar a frequência dela para 3. Tirar esses números e o visualizador dos pontos aqui para facilitar para a gente, né?
Beleza, agora a gente tem aqui a nossa esfera. Vou deletar aqui esse ponto que a gente criou. Na verdade eu vou deixar ele porque vai precisar de um ponto mais pra frente, né? Vou vir aqui e vou criar um Poly Extrude, que nada mais é do que a nossa clássica extrusão. Se eu aumentar aqui a distância, ele vai extrudar, né? Vai aumentar a esfera, vamos dizer assim. Ou diminuir. Mas por quê? Porque ele está extrudando todas essas faces, né, que no Houdini são chamadas de primitivas, está extrudando todas elas como uma coisa só. Se a gente vier aqui em cima, em Connected Components, e mudar para Individual Elements, a gente tem a extrusão de cada face individualmente, né? A gente pode aumentar o Inset para ficar uma coisa assim. E vamos fazer uma forma um pouco mais orgânica do que aquela que eu mostrei para vocês, que era muito tecnológica, talvez, né? Muito hard surface. Vamos mudar uma coisa mais orgânica. A gente pode aumentar as divisões aqui, né, da nossa extrusão. Vamos colocar um subdivide para começar a ter um resultado mais interessante, olha só. Beleza. A gente pode botar o subdivide em 2. E vamos colocar também um attribute blur. Beleza. Vamos deixar aqui em 1 mesmo. Tem 2, pode ser 2. Tranquilo. Divide em 2 o Poly Extrude. Vamos aumentar aqui para de repente 2,90. Ótimo. Esse Inset, vamos botar em 5. 0.05 para ficar mais grossa nessas protuberâncias. A gente tem uma coisa meio coronavírus aqui, assim, né? Beleza. Vamos tirar aqui o Wire, né? Botar Smooth Shaded para a gente conseguir visualizar melhor. E vamos utilizar esse aqui mesmo. Agora que a gente já tem isso setado aqui, né? Esse Attribute Blur é onde a gente terminou essa nossa forma extrudada, né? Para fora. Vamos fazer uma versão para dentro. Tudo que a gente tem que fazer, vamos deixar tudo como está aqui, como a gente fez no outro. A única coisa é vamos botar aqui negativo, ou seja, a extrusão vai ser inversa, olha só. A gente agora tem, ao invés de ser uma figura, né, com essas protuberâncias, né, com essas extrusões, ela vai ser cheia de buracos. Beleza. Agora nós temos duas esferas que partiram de um mesmo ponto, né, que se a gente vier aqui nas informações do Node, a gente vê que nesse momento aqui a gente tem 36.722 pontos. Se a gente vier aqui nessa outra Attribute Blur, tem 36.722 pontos. Ou seja, o número de pontos, tanto dessa quanto dessa, estão iguais, né? A forma extrudada e a forma esburacada, vamos chamar assim, os dois têm o mesmo número de pontos. E isso facilita muito para a nossa arte, né? Porque a gente vai usar essas posições dos pontos para mover, né, a nossa esfera. Como assim? Vamos lá. A gente vai querer fazer que as posições dos pontos dessa esfera se tornem as posições dos pontos dessa esfera. Para fazer isso, a gente poderia usar um Blend Shapes, né? Vamos botar aqui só para vocês verem. Se eu conectar aqui, vamos botar o Display Flag nele. E aqui embaixo a gente aumentar o Blend, olha só. Uma esfera está se tornando a outra, né? Ou seja, os pontos de uma esfera estão se movendo até chegarem à posição dos pontos da segunda esfera. Só que esse efeito não é tão interessante, porque a esfera toda se transforma de uma vez só, né? O que a gente quer é o que então? O que a gente pode fazer? A gente vai usar um ponto, né, que pode ser aquele ponto que a gente criou no início, esse ponto aqui, tá? A gente vai usar esse ponto para transferir um atributo, e esse atributo vai fazer a transformação de uma esfera para outra. Então, quanto mais próximo esse ponto tiver da nossa esfera, mais essa esfera aqui vai se transformar na forma extrudada, né? Nessa forma aqui. Então, se o ponto estiver por aqui, essa parte aqui da esfera vai extrudar e se tornar a segunda esfera. Ou seja, esse ponto, a proximidade desse ponto, vai causar a transformação nessa nossa esfera. Como que a gente pode fazer isso? Vamos tirar esse Blend Shapes, que a gente não vai usar ele. Aqui nessa esfera esburacada, vamos primeiro fazer o seguinte. Eu vou ativar esse ponto e vamos dar um Template Flag nesse aqui, só para a gente conseguir visualizar a esfera. E vamos usar um Transform, para a gente conseguir mover o ponto, né, na nossa viewport aqui e visualizar ele melhor. Olha só, ele está aqui, né? Vamos subir com ele.
Beleza. Ele está aqui na direita aqui da nossa esfera. E aí agora a gente vai fazer o seguinte nesse ponto. A gente vai criar um atributo. Vamos usar o atributo create. E o atributo que a gente vai criar, vamos botar o nome de peso, né? Vamos diminuir. Vai ser exatamente o peso do nosso efeito, né? Em inglês é o weight, né? Que muita gente usa. E vamos botar o valor desse peso como 1. É um valor de float, né? Ou seja, é um valor só de peso. Beleza. Vamos duplicar e criar esse mesmo atributo na nossa esfera. Só que na nossa esfera o valor desse atributo vai ser 0. Beleza? Bom, 0, né? 0. Show. Então quando a gente clica aqui, né, que é a nossa esfera, a gente vê que temos aqui um atributo chamado peso. E todos os pontos, né, tem o atributo peso 0. Aqui nesse ponto, ele tem o atributo peso 1. Ou seja, a gente quer transferir esse valor 1 do atributo de peso do ponto para a esfera. Para fazer isso, a gente usa o atributo transfer. A gente vai conectar o ponto aqui, que é exatamente a geometria da onde a gente quer tirar os atributos, e conectar a esfera aqui, que é a geometria para quem a gente quer mandar o atributo, né? Vamos entrar no atributo transfer. Aqui é um atributo de pontos, né? Então vamos criar aqui o atributo peso, olha só. Então a gente está dizendo o quê? Que o atributo que a gente quer mover, né, do ponto para a esfera é o atributo de peso. Para a gente visualizar melhor isso, vamos colocar um visualize aqui, para dar alguma diferença. E nesse visualize, vamos botar aqui, olha só, se a gente der o OK nele, ele está visualizando. Só botar o Smooth Shaded para ver melhor. Ele já está com o Smooth Shaded, né? Vamos tirar aqui a visualização. Cara, isso aí não é... O que ele está mostrando nessa... Ah, perdão, a gente está com o template flag aqui, é por isso. Vou desativar o template flag. Vou vir no visualize. E vamos colocar o Smooth Shaded. Tranquilo. Essa cor que ele está adicionando, né? Ele está visualizando é a posição dos pontos, né? Então cada cor indicaria a posição dos pontos. Quanto mais perto do centro, mais eles se misturam. Enfim, a gente não quer mostrar o atributo de posição de pontos, a gente quer mostrar o atributo de peso. Vamos colocar o peso. E olha só, a nossa esfera ela ficou toda vermelha. Se a gente desativar o ponto que está transferindo o atributo, a gente vê que ela fica preta. O que isso indica? Preto não tem o atributo. Vermelho, o atributo está no máximo, está em 1. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O atributo, dessa forma, ele está sendo movido para a esfera inteira. A gente não quer isso, a gente quer que ele se mova só para onde o ponto está próximo, né? Que seria essa área aqui. A gente pode mudar isso aqui no Attribute Transfer, em Conditions. A gente diminui o Distance Threshold e olha o que vai começar a acontecer. A gente está começando a delimitar a área, a distância, né, do ponto que vai receber os atributos de peso. A gente pode diminuir bastante esse Distance Threshold aqui e aumentar o Blended Width, que vai fazer exatamente esse degradê, que vai fazer o efeito ficar bem mais interessante. Vamos diminuir um pouquinho mais o Distance Threshold. Acho que é assim, tá interessante, pode ser. Pode até aumentar um pouquinho para ficar um pouco mais forte, né? Beleza. Esse visualize está mostrando pra gente, então, a área que está sendo afetada pela proximidade do ponto. Vamos deixar isso assim. Vamos sair desse visualize aqui, ignorar ele. E vamos continuar colocando o Attribute VOP. E aqui é onde a magia vai acontecer. Agora que a gente já tem o peso nessa geometria esburacada, a gente quer fazer com que esse peso mova esses pontos para os pontos da nossa outra esfera. Como que a gente pode fazer isso? Vamos trazer aqui esses nodes e vamos conectar a nossa esfera extrudada no segundo input aqui do Attribute VOP. Então esse input, que é o input 2, ele agora tem a nossa esfera. Isso vai servir para que a gente consiga pegar dados dessa esfera aqui dentro do nosso Attribute VOP, né, que é onde a gente vai fazer a magia acontecer. Beleza. Aqui esse P, né, é exatamente o atributo da nossa geometria esburacada de ponto. A gente vai utilizar ele e também vai precisar utilizar os pontos da outra geometria. Para isso a gente vai vir aqui nesse Operator Input 2, que é onde está a nossa geometria extrudada, puxar ele e usar um node Import Point Attribute. Ou seja, agora a gente tem o atributo de P, como vocês estão vendo aqui, né?
da nossa esfera extrudada. A gente também tem o atributo de P da nossa esfera esburacada. E o que a gente vai fazer agora é um mix. Então, o nosso atributo de P esburacado vai ter um mix com o atributo de P da segunda esfera, e isso vai se tornar o nosso P. Então aqui é esse Geometry Output, é onde vai sair para a nossa geometria, né? Vai sair de dentro do Attribute VOP essa informação. Então o que a gente quer que saia é exatamente a posição dos pontos. Olha o que a gente tem. A gente tem um mix agora entre as duas esferas, a extrudada e a que está esburacada. Só que a gente não quer que esse mix seja completo, a gente quer que esse mix seja controlado exatamente pelo atributo de peso. Para fazer isso, a gente vai usar o bind. Quando você quer puxar um atributo da geometria que não tem aqui, né? Aqui tem alguns atributos bem comuns, né? Point, velocity, force, age, life, o ID, né? Que seria a identidade de cada ponto ou partícula, o color, o V, normal. Esses atributos aqui são muito usados, né? A gente não quer nenhum desses atributos, a gente quer usar um atributo que a gente criou, que é o atributo de peso, como eu vou escrever aqui, é um float, e a gente quer usar ele para fazer esse mix, para controlar esse mix. Quando a gente conecta aqui, olha só, automaticamente, aonde a gente tem o nosso atributo de peso, é onde a gente está tendo a extrusão, é onde essa esfera esburacada está se tornando a esfera extrudada. E agora está praticamente pronto. O que a gente precisa fazer é simplesmente vir aqui no ponto, que está controlando toda essa situação, e animar ele. E aí a gente vai ter, naturalmente, essa esfera animada. Beleza, vamos colocar um template flag nesse ponto, só pra gente conseguir ver onde ele tá. Ele tá aqui, olha só. Vamos mover ele pra cá, vamos subir um pouquinho ele. E aí vamos fazer essa animação. Alt e clique, você seta os keyframes. A gente tá no frame 1. Vamos pro frame 48, vai dar 2 segundos certinho. Puxar esse point pra cá. Descer esse point, né, que tá lá no alto, olha só. Agora ele tá aqui embaixo, espero que vocês estejam conseguindo ver ele aí. Vamos puxar ele um pouquinho mais pro lado, só pra esfera ficar sem nenhuma extrusão, fica direito. Beleza. Assim acho que tá bom. Alt, clique de novo para setar os keyframes que a gente editou. Pode tirar o template flag. E vamos ver qual animação que a gente tem aqui. O real time já tá ativado, né? Vamos dar o clique e ver. Olha só, a gente tem esse ponto transpassando pela esfera e transformando a esfera esburacada na esfera extrudada. Só que ainda tá, apesar da animação tá até interessante, ela não tá com o nosso Diggle, né? Que é o grande ponto desse tutorial. E para fazer o Diggle é muito simples. A gente separadamente vai criar um ShopNet, que vai ser exatamente a network onde a gente vai criar esse nosso channel operator, né? E dentro desse ShopNet, a gente vai precisar... Perdão, vamos voltar aqui só pra gente criar um null de referência, né? Isso é muito importante. Esse null de referência a gente vai chamar de toChops. O que isso significa? Que esse null aqui é o que eu quero mandar para dentro da Chop Network, né? Esse momento, que é essa animação já feita, né? Esse momento em que esse null está aqui, vamos dizer assim, né? O null serve muito para isso, para referenciar o que a gente vai mandar para dentro de uma ShopNet ou para uma DOPNet, enfim, quando é dinâmica, né? Então, beleza, vamos entrar na nossa ShopNet, vamos colocar Geometry. Nessa Geometry a gente vai vir aqui em SOP, né? E importar exatamente o nosso toShops, que a gente criou para isso. Em método, ao invés de ser estático, vamos botar Animated, porque a gente quer que a esfera esteja animada. Vamos criar um node de Diggle, que é exatamente o node que vai fazer o nosso Diggle funcionar, né? Aqui a gente tem as configurações dele, é coisa simples, só você ir mexendo e vendo qual é o Diggle que fica mais assim, ao seu gosto, né? E aqui a gente vai criar um outro null, e esse null vai ser o toSops. Ou seja, esse null aqui é o que vai referenciar para voltar para o nosso contexto de SOPs, né, de Surface Operators, que é onde a gente edita a geometria. Para a gente importar isso aqui, a gente vai usar um node chamado Channel, que serve exatamente para isso. Nesse Channel, a gente vai dizer que o shop que a gente quer importar, dentro de ShopNet, é o toSops, que a gente referenciou lá. Ele vai aparecer aqui, em vez de Static, a gente vai usar o Animated. E tá pronto. A gente dá o play, a nossa esfera já tá com o Diggle, olha só. A animação fica bem mais orgânica. A gente pode inclusive entrar aqui e editar esse nosso Diggle sem nenhum problema, né? A gente pode
diminuir o stiffness, né, para ela ficar um movimento mais exagerado. Pode diminuir um pouquinho o damping também, para controlar um pouco isso. E olha só, a gente já começa a ter uma animação mais exagerada, né? E aí, ao gosto de vocês, vocês editam o Deagle, né? Esse Deagle funciona para qualquer animação. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa simples, mas é interessante, né? A gente trabalhou com atributo de peso, né? Como transferir um atributo de um ponto para uma geometria. Como usar esse atributo dentro do Attribute VOP para fazer o mix entre a posição de ponto de uma geometria e a posição dos pontos da outra geometria, né? O atributo de P maiúsculo. E a gente aprendeu também a usar o Deagle, né? Na nossa geometria, né? A gente pode até criar um novo aqui para referenciar o... Vamos botar aqui final, né? Só pra gente saber que aqui é o finalizado. E pronto. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu!